Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início com a composição desta sessão. Eu chamo à mesa o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é pesquisador associado do Núcleo Estudos da Violência, ex-coordenador do Núcleo Estudos da Violência, o professor Dr. Marco Antônio Zago, pró-reitor de pesquisa da USP, e neste ato, representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, o professor Dr. João Grandino Rodas. A doutora Heloísa de Souza Arruda, secretária de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. E a doutora Carmela Magiuso Grindler, representando o senhor secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Giovanni Guido Serri. Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes desta sessão e gostaria, então, de agradecer a presença e, sem mais, declaro abertos os trabalhos deste seminário internacional e eu pediria aos expositores talvez uma intervenção de 3 a 5 minutos, e depois o professor Paulo Sérgio Pinheiro fará uma exposição em torno de 15 minutos, para que a gente possa depois dar continuidade aos trabalhos. Eu sou Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo da Violência. Então, eu passaria de imediato a palavra ao professor Dr. Marco Antônio Zago. Muito bom dia. Doutora Heloísa de Souza Arruda, secretária de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, professor Paulo Sérgio Pinheiro, pesquisador associado do Núcleo de Estudos da Violência, seu ex-coordenador e, por muito tempo, a sua alma. Meu caro Sérgio Adorno, atual coordenador e que é a sua alma viva hoje. Doutora Carmela Grindler, representando a Secretaria de Estado da Saúde. Em primeiro lugar, senhoras e senhores, quero dar as boas-vindas a todos na Universidade de São Paulo, onde se realiza este seminário organizado pelo Núcleo de Estudos da Violência, que é uma das instituições da qual a Universidade de São Paulo tem muito orgulho. A questão da violência na infância e da prevenção da violência na infância tem um papel central hoje na nossa sociedade. Quando nós olhamos hoje as causas de mortalidade, nós vemos que as causas principais de mortalidade na população no Brasil hoje são doenças cardiovasculares, depois, em segundo lugar, câncer, terceiro lugar, as causas externas, nas quais se incluem violência, se incluem homicídios, se incluem uso de substâncias e assim por diante. E estas representam a principal carga de doença e têm uma tendência a crescer cada vez mais. Todas elas têm algo em comum, todas derivam ou têm um componente muito importante representado por comportamento, por hábitos, por questões sociais. Antes de iniciar, conversava com a professora Nancy Cardia e lembrava que quando eu estudei medicina, isso há muitos anos, não convém lembrar quando, mas a nossa preocupação com crianças era a mortalidade infantil extremamente alta, era a desnutrição, tá certo? Eram questões essencialmente biológicas, de natureza médica, e que
hoje, em grande parte, estão resolvidas. A mortalidade infantil caiu muito no Brasil, particularmente no estado de São Paulo. Há muito tempo não se vê grandes desnutrições, que nós tínhamos crianças internadas nas enfermarias com desnutrição, isso quase não ocorre mais hoje. A questão central hoje, ainda mais com uma taxa de natalidade muito menor, proporção de crianças nascendo menos, é que estas questões desapareceram. O que ocupa o papel central hoje é exatamente a educação, a formação, a proteção destas crianças. Quer dizer, nós temos menos crianças nascendo e precisamos protegê-las desde da sua primeira infância, desde os primeiros anos de vida. Então, é muito bem-vindo o fato de que aqui na Universidade de São Paulo, o Núcleo de Estudos da Violência, se preocupe exatamente de identificar onde estão estes gaps, onde estão esses focos, onde nós precisamos agora nos organizar e agir. E eu entendo que esse seminário foca uma destas questões, embora existam muitas outras ainda a ser resolvidas. Portanto, meus parabéns aos organizadores e é um enorme prazer, uma grande honra estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Zago. Muito obrigado por sua presença e pelo apoio também que a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Reitoria da Universidade de São Paulo têm dado ao núcleo e particularmente a este seminário. Eu passo, então, a palavra à doutora Carmela Maggiuso Grindler, representando o senhor secretário da Saúde do Estado de São Paulo, doutor Giovanni Guido Serri. Bom dia a todos. Tá ligado. Bom dia a todos e a todas. Eu, em nome da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo e do atual secretário da Saúde, o Dr. Giovanni Guido Serri, e meu nome particularmente, gostaria de agradecer aos coordenadores o convite pela participação nesse evento e dizer que qualquer movimento que nós façamos, eu vou só corroborar a fala do doutor, que, na verdade, a violência faz mal à saúde. E é a saúde com S minúsculo e com S maiúsculo. Porque, na verdade, faz mal à criança, faz mal à família, faz mal à sociedade e faz mal ao sistema de saúde que nós temos no nosso país, que é um sistema universalizado. O Sistema Único de Saúde é a maior política social que esse país já teve. E, em detrimento disso, ele sofre essa sobrecarga na hora que nós vamos fechar esse perfil epidemiológico, como o doutor colocou, nós nos deparamos com novas perguntas e novas respostas que nós temos que dar. Eu, daqui 2 minutos, vou deixar essa minha posição e vou sentar ali como membro do evento, vou quebrar um protocolo, porque habitualmente a gente vem, faz a fala e deixa o espaço. Mas eu pedi à minha secretaria que eu pudesse estar aqui nos próximos 2 dias e participar com vocês, porque, na verdade, eu estou na secretaria há 1 ano e 3 meses, mas eu venho de uma instituição que tem uma história contada na prática e na vivência. Eu venho da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, eu venho da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e nos últimos 25 anos, nós inserimos nos nossos currículos de escola, nós ensinamos os nossos alunos e residentes a fazer o diagnóstico da violência nos mesmos moldes que a gente trata qualquer patologia, porque a gente entende a violência como uma doença social a ser abordada. Como nós pertencemos a uma escola de medicina, nós, então, tivemos que casar os olhares, adaptar as linguagens, para que isso ficasse compreensível, não só ao nosso aluno, ao qual a gente não só informa, mas a gente forma, mas também a todos aqueles que estão em volta das nossas áreas de atuação. Então, hoje, a minha escola tem um núcleo de assistência multiprofissional, multidisciplinar. Os alunos tratam essa questão na mesma avaliação, história, exame físico, diagnóstico, enfim, as ações que nós podemos fazer. Nós ensinamos a eles que a saúde não irá resolver a questão da violência, porque, na verdade, o nosso papel dentro da questão é outro, é fazer o diagnóstico.
A coordenação da Vara da Infância e da Juventude diz que 70% das notificações de violência contra as crianças, principalmente na primeira infância, são feitos pela área da saúde, e isso, então, é chamar a responsabilidade. E é necessário empoderar os profissionais da saúde para que eles saibam o que é da nossa parte e o que compete ao restante da sociedade. Eu tenho um compromisso com o Dr. Giovanni Guiducci de não deixar esta gestão antes de fazer uma política de saúde para a assistência na primeira infância contra a violência contra crianças. Então, esse é um compromisso e vim, inclusive, nesse momento, aproveitar e pedir o apoio do Núcleo de Estudos contra a Violência para que me ajude a montar essa política, porque o que tangencia a saúde nós sabemos lidar. O resto é que nós precisamos dos múltiplos olhares, dos múltiplos braços, das múltiplas cabeças e pensamentos para que a gente componha uma ação racional, uma ação eficaz que nos ajude a combater este mal que, neste exato momento, torna todos aqueles que são susceptíveis, todos os vulneráveis da nossa sociedade, não são só as crianças, a gente sabe disso, mas eu aqui estou pelo Programa Saúde da Criança, eu aqui estou como coordenadora da triagem neonatal do Estado de São Paulo e tenho esse compromisso público de não deixar a minha função antes que a gente estabeleça políticas e, particularmente, que estabeleça programas. As cidades do Estado de São Paulo têm muitos exemplos a serem seguidos de ações que são factíveis e nós, do Estado, temos o compromisso de fazer uma política e programa para os 645 municípios deste Estado. Muito obrigada pela atenção e vamos trabalhando, gente. Muito obrigado, doutora Carmela. Eu passo a palavra à doutora Heloísa de Souza Arruda, secretária de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo pelo convite que me foi formulado para participar da abertura deste evento. Dizer que sempre tive este núcleo como uma referência que permite a criação de políticas públicas, pois os seus estudos é que direcionam a criação dessas políticas. Dizer da grande satisfação de conhecer pessoalmente, nesta oportunidade, o professor Paulo Sérgio Pinheiro e o professor Adorno, pessoas que têm um reconhecimento nacional e internacional pelo estudo que realizam, pela atividade que realizam no enfrentamento da violência. E também dizer da satisfação de conhecer o professor Dr. Marco Antônio Zago, que é pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, e parabenizar a todos pela realização deste evento. O âmbito da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo abrange assuntos que são diretamente afetos a este seminário. Sem dúvida alguma, no âmbito da Secretaria está o Conselho da Infância e do Adolescente, a Coordenadoria da População Negra e Indígena, que abrange as comunidades quilombolas, pessoas e crianças em situação de extrema vulnerabilidade em face da violência na infância, portanto. O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, nós sabemos que também as nossas crianças são vítimas do tráfico. A Coordenadoria de Apoio a Álcool e Outras Drogas. O componente, então, do alcoolismo e da drogadição tem uma interferência direta na violência contra as crianças, porque muitos daqueles que praticam a violência são pais em estado de alcoolismo ou de drogadição. Além disso, naquela secretaria, nós temos uma percepção muito próxima da questão da violência quando realizamos os nossos trabalhos que são feitos pela coordenadoria, pelo SIC, o Centro de Integração da Cidadania. Nós temos 10 postos instalados nas periferias da cidade de São Paulo e algumas no interior do estado de São Paulo. E ali nós temos a percepção da vulnerabilidade de algumas famílias. Outro dia eu estava numa visita no Jardim Cabuçu, que é uma das regiões considerada uma das regiões mais violentas da cidade de São Paulo, ali no limite de Guarulhos e São Paulo. E eu percebi assim, acho que dos lugares nas periferias onde eu visitei, era o maior número de mães
jovens com 15, 16 anos e crianças, muitas ali correndo, pequenininhas, que eu percebia, estavam num estado evidente de abandono, né? Eu até disse à nossa coordenadora, nós precisamos ter uma atenção maior para essa comunidade, porque alguma coisa está acontecendo aqui. E a notícia que me foi dada pela nossa coordenadora local era a seguinte: secretária, o que existe aqui é que muitas destas mães fazem questão de engravidar porque elas engravidam dos traficantes. E isto é uma forma, isto é um troféu, é uma forma delas terem um status nesta comunidade. O que para mim foi algo que, claro, me chocou e me colocou numa grande preocupação. Então, é esta a escala de vulnerabilidade das nossas crianças, quanto mais nas periferias. Crianças que são, sim, alvo da violência. Eu estou secretária da Justiça, mas eu sou promotora de justiça de carreira. Sempre fui promotora de justiça atuando no Tribunal do Júri. E a violência contra as crianças chegava às minhas mãos da maneira mais trágica. Eram crianças que haviam morrido, normalmente vítimas de violência doméstica, os próprios pais praticando a violência contra as crianças. A referência à Santa Casa. Sou promotora há mais de 20 anos, 25 anos, 26 anos, na verdade. E posso relatar da importância que tinha o trabalho efetuado pela Santa Casa quando nós queríamos diagnosticar se a criança havia sido vítima de violência doméstica. Por conta dos trabalhos ali realizados, nós pedimos a participação nas perícias necroscópicas, por vezes, ou no exame da criança, quando era uma tentativa de homicídio, para verificar as múltiplas lesões em diferentes fases de cicatrização, não é? Para que nós pudéssemos ter este diagnóstico. Então, são trabalhos realizados aí no curso da história e que têm uma importância muito grande para que nós possamos produzir políticas públicas no enfrentamento deste que ainda é um mal do nosso país. A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, sem dúvida alguma, quer ter acesso aos dados produzidos nesse seminário, são de muitíssima importância para que nós possamos continuar produzindo as nossas políticas e enfrentando esses problemas. Colocamos-nos à disposição para o que for necessário e agradecemos mais uma vez o convite que nos foi formulado. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Heloísa de Souza Arruda, pelas suas considerações e pelas suas amáveis palavras. Eu quero registrar a presença da doutora Deise Romano, que está neste seminário representando o secretário da Educação, professor Dr. Hermann Voldwart. Vou passar a palavra ao professor Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, que, entre várias das suas atividades, foi professor titular de Ciência Política aqui da Universidade de São Paulo, foi coordenador do Núcleo da Violência, foi relator especial na área de direitos humanos no casos de graves violações no Burundi e em Mianmar, foi o coordenador do Relatório Mundial da Infância e da Adolescência de 2006, não, passou rápido, 2006, foi também secretário de Estado dos Direitos Humanos, então passo diretamente a palavra e agradecendo também a ele ter interrompido uma viagem de Trinidade e Tobago para a França e na passagem ele participar desse seminário. Então, muito obrigado desde já. Parece meio pedante, mas é verdade. Primeiro, bom dia ao meu querido Sérgio Adorno. Eu quero dizer ao Zago, na verdade, são duas almas gêmeas. Né? Pois é. É isso. Eu fico muito contente de estar aqui com o nosso amigo professor Zago, que como presidente do CNPq, nós devemos enorme ajuda e também como pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Eu agradeço a presença da minha professora Carmela Grindler, representando o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e a doutora Heloísa de Souza Arruda, da Secretaria
secretária de Justiça e da Proteção do Cidadão do Estado de São Paulo. Eu também quero dar a mais calorosa boa-vinda a todos os participantes do seminário, especialmente os participantes que vieram de outras instituições no exterior. É uma rara oportunidade de falar português numa reunião internacional, porque na ONU o português não é língua oficial. E na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é muito caro interpretação, eu tenho que ficar falando espanhol. Então, eu dou essas boas-vindas em português mesmo, parece que é uma ótima interpretação. Tudo bem? Ok. Eu também quero agradecer em nome da coordenação desse evento, que é a minha colega professora Nancy Cardia, o Renato Alves e outros colegas. Agradecemos ao diretor da Faculdade de Economia e Administração, o professor Reinaldo Guerreiro, que solidariamente nos cedeu esse magnífico auditório. Eu também quero agradecer a Open Society Institutes, que permitiu a realização desse seminário e a expressiva participação estrangeira. Nós temos várias ligações com a Open Society, não a menor delas, nosso saudoso colega Paulo Mesquita Filho foi um dos fellows da Open Society no início dos anos 2000. Eu vou pedir ao Sérgio para descontar essa introduçãozinha e, quando se aproximar quando faltarem 5 minutos para me dizer para eu ir terminar. Basicamente, o que me pediram era falar do relatório mundial sobre violência contra a criança, que eu preparei, coordenei para o secretário-geral da ONU como experto independente. A ONU é sempre ótima para descobrir títulos. Para preparar esse estudo, várias pessoas que estiveram associadas a esse estudo. Aqui está o meu amigo Alexandre Bouchard, que foi um dos chapter leaders do estudo, meu amigo Alberto Concha, que de Washington deu sempre formidáveis colaborações, e a Nancy Cardia, que foi membro do Conselho Editorial, que havia 30 pessoas. O seminário foi feito, o relatório foi feito basicamente por um núcleo de 150 pessoas. É assim um Dunbar number das 150 pessoas que alguém é capaz de ter relações sociais, e no total umas 1.500 pessoas no mundo inteiro. A mensagem central do estudo, que nós repetimos, feito um mantra por todo o mundo, eu visitei 51 países, alguns várias vezes, 21 nesse continente, também 2, 3 ou 4 vezes, é que nenhuma manifestação de violência é tolerada, é tolerável, e todo tipo de violência pode ser prevenida. Esse seminário se encaixa magnificamente bem com essa forma. O estudo foi extremamente participativo, graças justamente ao engajamento de 3 instituições da ONU básicas, que também representam perspectivas complementares. Uma, a perspectiva dos direitos, que era do Alto Comissariado de Direitos Humanos, a perspectiva da Public Health, da saúde pública, da WHO, da Organização Mundial da Saúde, que lançou um outro estudo precursor, em 2002, se eu não estou enganado, sobre o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, que foi a nossa inspiração, não só em termos do formato, mas também porque seu editor principal, Etienne Krug, também esteve diretamente associado a esse estudo. E, finalmente, a perspectiva da Unicef, que é justamente uma perspectiva de proteção das crianças e não da gagá tutela de direitos das crianças. Tutela das crianças, não numa perspectiva de direitos. O relatório, eu acho que é um retrato honesto, complexo, da situação da violência do mundo em 5 contextos. A casa, quer dizer, o lar, a escola, as instituições de todo tipo, penais ou de assistência, o lugar de trabalho, que ainda há crianças que trabalham, e a comunidade. Cada uma desses 5 contextos tem dezenas de recomendações. Nós, depois de muita batalha, chegamos a 12 recomendações básicas, que eu vou recapitular aqui rapidamente. Por que recomendações? É uma maneira gentil
de dizer aos Estados que eles estão obrigados a conter a violência contra as crianças. Tem uma parlamentar europeia que, num debate, ela dizia: isso nós não estamos fazendo por largesse, por generosidade com as crianças e adolescentes. Não, é por obrigação, porque todos os países do mundo ratificaram a Convenção dos Direitos da Criança, com exceção de 2. Um não é bem um país, é bem complicado, e o outro talvez realize mais os direitos da criança do que a maioria dos estados do mundo, e ratificou os 2 protocolos. Então, o mundo inteiro, os 2 protocolos adicionais, crianças em conflito armado e venda de crianças e pornografia. Eu estou falando, naturalmente, dos Estados Unidos. O objetivo maior do informe é quebrar o silêncio e furar a barreira da invisibilidade que protege a violência em todos esses contextos. Desde a família, que é o lugar mais difícil de se penetrar, e também para contribuir para a compreensão da natureza. Graças à WHO, eu me tornei um fanático do evidence-based. Tudo que está no informe é evidence-based. O Alexandre pode atestar isso. Então, não é nada, não são pensamentos flutuando no espaço. Então, e nós, é para entender a natureza e as dimensões da violência contra a criança. Eu dizia que não é um favor, porque o artigo 19 da Convenção afirma a necessidade da proteção da criança contra todas as formas de violência física e mental. Ferimentos e abuso, negligência e tratamento negligente, maltrato e exploração, inclusive o abuso sexual. É claro que o mundo já havia progredido muito em termos de alguns tipos de violência. Por exemplo, o abuso sexual. Felizmente, no mundo inteiro, isso é um consenso. Agora, outras práticas de violência cometidas na família, pelos pais, pelos parentes, em relação à criança, por exemplo, isso era alguma coisa ou muito desconhecida ou bastante contestada. As 12 recomendações que eu vou repassar rapidissimamente. Primeiro, a proibição da violência. Os Estados têm a obrigação de proibir a violência. Por que a lei? Não porque nós sejamos fetichistas em relação à lei, mas a lei é um framework, é uma moldura para a mobilização da sociedade e para a cobrança em relação ao Estado. A sociedade civil tem sempre que ter desconfiança em relação ao Estado. A parceria, mas cobrando e fiscalizando. E os Estados têm que ter leis proibindo a violência. Infelizmente, só 29 Estados no mundo. Quando nós acabamos o informe, eram 19 países. Hoje são 29. É um progressinho, né? Entre 192, que proíbem todo tipo de violência, inclusive o castigo corporal, dentro das escolas. No nosso continente, entre 35, só 3 estão no quadro de honra. A Costa Rica, o Uruguai e a Venezuela. O Brasil será provavelmente um dos próximos, porque um projeto de lei foi enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. O segundo ponto, a necessidade dos Estados terem um focal point, um lugar de coordenação das políticas. Porque o que acontece na maioria dos 192 países é que criança não é uma coisa séria. O pessoal gosta de guerra, nem relações exteriores. O doutor Ulisses dizia que relações exteriores só quando a gente está tratando do Burundi. Ou então o orçamento, o Ministério da Fazenda, tudo isso é da maior relevância. Agora, política da criança sempre fica em dificuldade. Então, é preciso ter a coordenação das políticas. Em terceiro lugar, é preciso ter informações confiáveis. Não dá para dar chute. Quer dizer, ministro da Fazenda, para fazer orçamento, tem dados, eles não se enganam. Não, em relação aos dados sobre violência à criança, a situação do mundo era precária, melhorou um pouquinho, mas continua a ter problemas. Quando a violência ocorre, é preciso ter respostas imediatas. É preciso ter mecanismos de alerta precoce em relação às manifestações de violência. As crianças têm que ter mecanismos independentes para queixa. Não é para contar uma professora, um assistente social. Não, precisa ter mecanismos independentes que as crianças
possam reclamar do que acontece com ela. E, evidentemente, um artigo totalmente esquecido da Convenção, que é a participação das crianças. Algo que nós realizamos, porque existe, inclusive, uma versão feita por crianças e adolescentes do Informe Mundial. As crianças têm que ouvir voz, os Estados têm medo, em geral. Essa é uma das minhas interpretações, de ouvir as vozes das crianças. E há um enorme acumulado de experiências. Todo projeto de lei em relação às crianças precisa ser ouvido por uma comissão. Mas é muito difícil. Como é que a gente vai escolher os representantes? Bom, a sociedade civil também é difícil escolher representantes e ela é ouvida. Então, isso está entre as 12 recomendações. O estudo mundial também insiste na necessidade de inversão de recursos econômicos e humanos para prevenir e reduzir a violência contra as crianças. Ainda que há uma grande, hoje, 6 anos quase depois do estudo, uma grande quantidade de informação, a caminhada de realizações não é muito brilhante, né? É lamentável que a violência contra as crianças e adolescentes, especialmente na nossa região, e eu vou falar mais da América Latina, porque eu deixei de seguir o estudo mundial em 2008. Depois eu dou uma palavrinha sobre isso. Quer dizer, os estados do continente usam muito medidas reativas e repressivas, por exemplo, em relação à violência cometida pelas crianças, em detrimento de medidas preventivas a largo prazo para abordar e reduzir as causas fundamentais das diversas formas de violência. A meu ver, existe uma certa contradição entre os sistemas políticos democráticos na nossa região. Saímos das ditaduras, né, com grande dificuldade, o processo de consolidação política e, ao mesmo tempo, um autoritarismo que, apesar da perspectiva de direitos, continua a sobreviver em tudo que diz respeito à criança, desde o castigo corporal nas casas, ou nas instituições com crianças portadoras de necessidades especiais. Qual é o panorama que hoje se vê na América Latina, 5 ou 6 anos quase depois do estudo mundial? Quer dizer, que as crianças continuam a sofrer formas de violência nos contextos que eu mencionei. As crianças muito pequenas são muito vulneráveis no lar. Os adolescentes são as vítimas preferenciais de homicídios no nosso país e na maioria dos outros 34 países. O mapa anual da violência e muitos estudos do NEV indicam isso com grande claridade. A violência sexual marca a vida de muitas meninas, interferindo na sua educação. Na América Latina, 40 milhões de crianças menores de 15 anos sofrem violência, abuso, abandono na família, instituições, na escola e na comunidade. Numa pesquisa Gallup do ano de 2010, mostra que uma média de 20% dos residentes em 19 países conheceram o caso de uma criança que foi abusada sexualmente. O Sérgio me disse que eu tenho 5 minutos. Estes são alguns dos aspectos que mereceram a atenção do informe. Há uma semana atrás, no Paraguai, o Movimento Global para a Infância apresentou um mapa do segmento das recomendações do estudo. Foi preparado até em associação Núcleos da Violência pela Paula Balesteiros, a Ana Lívia Arida e outros pesquisadores. E o quadro não é nada animador. Quer dizer, os governos têm uma fórmula, os governos falharam em proteger as crianças e adolescentes contra toda forma de adolescência. A tendência ao aumento do maltrato emocional é preocupante, porque se trata de práticas pouco visíveis. Agora mesmo, acabei de vir de Trinidad e Tobago, houve um lançamento de uma pesquisa sobre abuso sexual, e a prática do incesto hoje continua a ser generalizada na maior parte das ilhas do Caribe inglês. Contando com silêncio, muitas vezes são os pais que iniciam sexualmente as meninas. E, como não há
necessariamente violência, aquilo é bastante encoberto. Então, uma tarefa fundamental continua sendo transformar as recomendações propostas pelo Estudo Mundial em políticas públicas, estratégias práticas, pertinentes e efetivas para enfrentar as diversas realidades. 2 anos depois de terminado o estudo, finalmente o secretário-geral da ONU resolveu nomear uma representante especial para seguir a violência contra as crianças, que é a nossa adorável colega Marta Santos Paz, de Portugal. Ela estava também nessa reunião no Paraguai. Basicamente, se eu pudesse dar uma outra fórmula, é que o estudo convida para uma mudança da reação para a prevenção. Então, eu acho que isso se combina extraordinariamente com esse seminário, porque, inclusive, no nosso informe mundial, nós tratamos da visitação à família e nas casas, né? Oferecendo, por exemplo, uma ligação entre as famílias e os serviços disponíveis. Nos Estados Unidos, onde já se pode fazer avaliação de 15 anos de prática de programas em famílias com alto risco de violência, e começando na gravidez até o 2º ano de vida da criança, quer dizer, ativamente promovendo práticas positivas de saúde, apoiando a família em fase de estresse na própria organização da sua vida e considerando uma porção de problemas de importância para a família. Eu também visitei, para dar um exemplo nas antípodas, na China, não é? A poderosíssima Federação de Todas as Mulheres Chinesas, em mais de 200 mil comunidades, organizou-se escolas de pais. Eu visitei uma dessas escolas, para ajudar as crianças, aos pais, especialmente nas famílias de só uma criança. Na África do Sul também eu visitei a iniciativa The Parent Center em Cape Town, incluindo várias iniciativas, inclusive a visitação, a home visitation, para prevenir a violência da família contra as crianças. Algo que para mim, já estou terminando, tem uma especial atração, é que é a capacidade de apoio da home visitation para children with disabilities, as crianças com necessidades especiais. E, justamente, uma das consultas preparatórias do informe, do relatório mundial, como a Alexandra deve se lembrar, foi justamente a Expert Consultation on Children with Disabilities, que apontou práticas promissoras em vários lugares do mundo, como reabilitação de community-based em foco, programas de estímulo precoce através das visitas. O último exemplo que eu daria, que também está no informe, é a utilidade da home visitation para crianças com alto risco de bullying, né? Acoso em espanhol. Em português eu não sei como é. Bullying mesmo? É bullying mesmo, aportuguesado. E que, através de estratégias intensivas que incluem visitas ao lar. Enfim, eu acho que esse seminário aqui vai rever que há muitas boas ideias em circulação, mas, às vezes, limitadamente implementadas. Aqui nessa nossa região, alguma coisa muito boa está acontecendo no Paraguai e o Brasil nem sabe, ou vice-versa. Foi um pouco que apareceu nessa última conferência. Eu tenho o maior entusiasmo com o tema desse seminário. Certamente, para o Brasil e para todo o continente, as mais diversas experiências e práticas que os nossos visitantes e outros especialistas nacionais
poderão trazer, certamente será em benefício das crianças. Porque, a última coisa que eu vou dizer, é fundamental que os pais tenham condições de se apropriar desse conhecimento. É claro que os Estados não são responsáveis por tudo que os pais cometem de errado, mas, evidentemente, que o Estado tem a obrigação de dar instrumentos aos pais para que possam ter as melhores práticas. No caso do castigo corporal, a Sua Majestade, a Rainha da Suécia, a Ministra de Direitos Humanos, na semana que vem, que tem a Angélica Goulart, a Angélica está ali. A Angélica também é parte desse esforço. Vamos ter um seminário para parlamentares. O desafio, com todo respeito aos senhores parlamentares, o desafio maior que é convencê-los que os pais não podem espancar os seus filhos impunemente. E então, é que os pais não sabem, os pais repetem os seus avós, os seus bisavós fizeram. A reação no Brasil à chamada lei contra o castigo corporal foi uma coisa constrangedora. Psicólogos dizendo, não, uma palmadinha, tudo bem, não tem problema. Então, eu acho que essa questão do seminário, ela justamente põe a ênfase na necessidade de municiar pais e mães de práticas positivas que vão evitar resultados devastadores que o desconhecimento dessas práticas pode trazer. Certamente, como todos que estão aqui na mesa mencionaram, é um momento extremamente positivo, aproveitando a nossa democracia, que o governo e a sociedade civil e a universidade possam efetivamente fazer parcerias em prol das crianças, porque essa deve ser a referência. Tudo que nós fazemos é saber se vai adiantar para melhorar, não os nossos egos, os nossos currículos, mas se isso efetivamente vai melhorar a vida das crianças. Muito obrigado. Caminhando então para o encerramento dessa sessão de abertura, eu quero também, uma vez mais, também em nome da doutora Nancy Cardia, que coordena esse seminário, agradecer a presença de todos os convidados estrangeiros que anuíram aceitaram participar deste evento. Também, em nome da professora Nancy Cardia, quero agradecer também a toda a equipe que, num tempo muito pequeno, organizou um seminário deste porte e que fizeram todo o empenho para que essa programação fosse possível. Quero, mais uma vez, agradecer ao professor Dr. Marco Antônio Zago, à doutora Heloísa de Souza Arruda, à doutora Carmela, ao professor Paulo Sérgio Pinheiro, e declarar encerrada essa sessão, desejar um bom programa de trabalho. Vão ser discutidos temas da maior importância, questões conceptuais, questões metodológicas ligadas ao home visitation, e, evidentemente, isso ampliará o diálogo, ampliará a compreensão e as possibilidades, não só de alargar o conhecimento científico nesta área de prevenção da violência, um tema, evidentemente, que ainda temos muito a caminhar, como também as suas implicações do ponto de vista da formulação de políticas públicas.